Olá pessoal, como é que estão? Tudo tranquilo? Estamos aí mais uma vez para gravar um videozinho para vocês. Videozinho dessa vez sobre o processo de independência, na sequência do conteúdo. O último que a gente gravou foi o período joanino, né? Que é o início desse processo de independência do Brasil. Agora a gente segue com o processo de independência propriamente dito e o primeiro reinado, né? Vamos tentar abranger tudo isso num vídeo só. Vai ser difícil, mas nós vamos tentar, né? Então, olha só, gente. Com relação ao processo de independência no Brasil, tem algumas coisas importantes da gente lembrar. A primeira coisa super importante é que a gente considera que esse processo de independência ele se inicia com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, né? Todas as mudanças, todas as transformações pelas quais o Brasil passou a partir daí, começando pelo decreto de abertura dos portos, né? Continuando pelo processo de dinamização da economia brasileira, né? A possibilidade de investimentos estrangeiros, os acordos assinados com os ingleses, né? Toda aquela situação, as missões internacionais, a missão francesa, né? Os viajantes que começam a chegar a partir daí, isso é importante lembrar, né? O Brasil vira uma espécie de atração novamente, né? na Europa. Vários e vários viajantes de várias nações europeias vêm ao Brasil, né? Inclusive Charles Darwin, aí um pouquinho para frente, lá nos anos 30, né? Bom, então olha só, o Brasil entra de novo na rota internacional. O Brasil agora é parte de Portugal, não é isso, tá? Só que há alguns problemas aí muito sérios. Primeiro problema muito sério é que o decreto de abertura dos portos pode ter sido muito bom para o Brasil, né, para a elite brasileira, mas foi péssimo para Portugal, né? Muita gente em Portugal estava profundamente insatisfeita com isso e teve prejuízos enormes com essa abertura dos portos, né? Isso é uma questão que você tem que ficar atento, né? Então, olha só, outra questão é a seguinte: tinha muita gente satisfeita, né? Muita gente estava bastante satisfeita com a situação, né? Ou seja, a ideia de independência é uma ideia remota no Brasil, bastante remota, né? Quer dizer, a grande maioria dos brasileiros, pelo menos a elite política e econômica brasileira, né, estava bastante satisfeito com o que estava acontecendo, com os vínculos com Portugal, com a questão do Reino Unido, que abria novas perspectivas para o Brasil com relação ao comércio com a Europa e por aí afora, né? Então havia uma situação bastante estável por aqui, né? O que vem modificar isso tudo é a Revolução Constitucionalista do Porto, né, em 1820 e 21, certo? Quer dizer, a Revolução do Porto, ela vai propor algumas questões importantes para Portugal, né? Ela é uma revolução liberal para Portugal, faz parte, né, da retomada dos movimentos liberais na Europa. Portugal nos anos 20, depois Grécia, Espanha, França em 1830, naquela retomada dos movimentos liberais que tem a culminância em 1848 com a Primavera dos Povos, né? Bom, então olha só, a Revolução do Porto ela tem um caráter liberal para Portugal porque ela é uma revolução constitucionalista, é um movimento constitucionalista que pretendia limitar os poderes do rei e estabelecer um parlamento que dividisse o poder com o rei de Portugal. Entretanto, se ela é liberal para Portugal, ela é extremamente conservadora, né, para o Brasil, no sentido de regresso, né, que é um sentido muito usado no Brasil para conservador, né, em breve, tá? Então, olha só, a Revolução do Porto propunha a recolonização do Brasil, literalmente, né? Ou seja, a fechadura dos portos, né? O restabelecimento do monopólio do controle português sobre o comércio brasileiro. Isso para o Brasil era impensável, né? Impensável, tá? Quer dizer, a situação mudou muito a partir de 1808, né? E voltar atrás é impensável. Então, o que empurra boa parte do Brasil, né, especialmente a elite política e econômica brasileira, né, para a independência é esse gesto recolonizador da Revolução do Porto, né? É a partir daí que o pessoal tem a ideia de independência. Não tem que ficar independente, não tem outro jeito. Temos que partir para um processo de independência, né? Isso
vem do grupo que ficou conhecido aí como Partido Brasileiro, né? Que é um grupo composto por grandes comerciantes, por fazendeiros, né? Por gente influente, né? Econômica e politicamente no Brasil, né? Que havia, inclusive, boa parte deles tentado participar da Revolução Liberal do Porto, né? Como constituintes, né? Tá certo? Ou seja, dar pitaco na formação da Constituição portuguesa, né, que se tentava fazer naquele período, e a reação contrária obrigou esse pessoal a retornar ao Brasil. Alguns, inclusive, tiveram que sair corridos e fugidos de Portugal, né, porque o clima, né, contra os interesses do Partido Brasileiro era muito grande em Portugal durante a Revolução do Porto. Bom, então olha só, o que move o Partido Brasileiro, né, e boa parte do Brasil, né, da elite econômica e política brasileira, estou insistindo nisso, senhores, porque não é um processo, né, um projeto de independência do Brasil, não é um projeto que tenha nascido no seio da população brasileira, né, da grande maioria da sociedade, de diversos segmentos da sociedade brasileira, ansioso, desejoso de um processo. Não é isso, né? O processo de independência ele vem de um grupo, a partir da consciência de que a retomada do controle português sobre o Brasil seria extremamente negativa, né? Então é esse grupo que projeta a independência. O projeto de independência é construído a partir daí, tá? Que projeto? É um projeto de ficar livre de Portugal, né? Romper os laços com Portugal, que o Brasil deixasse de ser parte de Portugal. O Brasil era um Reino Unido a Portugal nesse momento, certo? E só isso. Né? Nada de vamos repensar esse país, vamos aproveitar o processo de independência, né? E vamos repensar toda a estrutura social, política e econômica desse país. Não. Né? O processo era pensado somente para romper esses laços, né? Tornar o Brasil independente. Que Brasil independente? Um Brasil perigoso, né? Primeiro porque nós estamos cercados por processos republicanos, né? A América Espanhola pipocava toda, né? Se dividia toda em conflitos intestinos, em conflitos internos, né? E o antigo grande Império Colonial Espanhol se desmembrava completamente. Muita gente atribuía isso ao fato de serem repúblicas. República é uma aventura, né? Pensava o Partido Brasileiro, não é uma aventura completa, né? Quer dizer, não vamos partir para... Olha o que está acontecendo na América Espanhola, o exemplo muito usado por muita gente no Brasil da época era a América Espanhola. Olha o que está acontecendo, olha a quantidade de guerras civis, de desmembramento, coisa e tal. O Brasil vai se partir, vai se fragmentar todo, né? E mais, a ideia de república ameaçava o status quo, né, de boa parte da elite brasileira, né? Muitos colocavam, vamos proclamar a república e vamos abolir a escravidão, vamos modernizar este país em todos os sentidos. Então o projeto tinha que ser muito bem pensado, né? Muito cuidadoso, né? E o projeto que nasce é um projeto de permanência, né? Quer dizer, nós vamos ficar livres de Portugal, vamos separar o Brasil de Portugal, mas vamos manter toda a ordem, né, que já existe intacta, né, da escravidão até em cima, né, até o que determinou a formação dessa elite, né, o controle sobre a terra, né, a exclusão de grande parte da sociedade brasileira e por aí afora, né. Então a ideia era a manutenção. A única coisa que seria alterada seria o vínculo com Portugal, né, e é o Partido Brasileiro que monta esse projeto. É um projeto monarquista, tá certo? Porque a maioria desse pessoal foi formado dentro da tradição monarquista e coisa e tal, né? E vinculado a um príncipe português. Isso é outra coisa muito deliciosa do processo de independência no Brasil, né? O processo de independência é articulado pelo Partido Brasileiro, né? Em torno, né, do príncipe Dom Pedro, né? Que também tinha interesses nisso, né, já que a gente está vivendo uma revolução constitucionalista em Portugal, que poderia retirar parte do poder, né, da monarquia e da realeza portuguesa. O príncipe regente estava sendo bombardeado, né, na sua autoridade como príncipe regente do Brasil, pelo governo provisório português, né? Então a gente tem uma aliança. Pedro I não tinha muita coisa, o futuro imperador Pedro I
tinha algumas coisas a ganhar, né? Tinha a ganhar, por exemplo, uma coroa do Brasil, né? E herdeiro da coroa portuguesa. Olha que delícia, né? Quer dizer, então a gente ajuda no processo de independência do Brasil, eu me torno imperador do Brasil, garanto essa coroa para a família, né? E quando o papai morrer lá em Portugal, eu vou me tornar Pedro IV, né? Ou pelo menos posso vir a ser rei de Portugal, e então tenho duas coroas na mão da família. É um processo interessante para ele também, certo? E a promessa do Partido Brasileiro era uma monarquia parlamentar, né? A proposta era que se dividisse o poder entre o imperador, que ocuparia também o executivo, ou seja, ele de fato governaria, né? E dividiria esse poder com o parlamento. Esse era o projeto elaborado aí pelo Partido Brasileiro, pelos irmãos Andrada e aquela coisa toda, certo? Bom, a coisa vai caminhando, Pedro I compra a briga, né? Quando, em janeiro de 1822, o dia do fico, aquela coisa toda, tá? Compra essa briga a partir daí e ele vai construindo esse processo de independência na cabeça dele diplomaticamente. A ideia era conseguir isso negociadamente, né? Vamos dizer assim, tá? Aí a gente tem aquele problema das tropas portuguesas no Brasil, né? O problema da divisão auxiliadora, né? Que ele peita, né, Portugal, e a divisão auxiliadora é retirada do Rio de Janeiro, né? Porque ele considerava que aquilo era uma ameaça a ele e a família. A gente tem o decreto de cumpra-se, né, em que ele busca, né, afirmar a sua autoridade, tá? Enquanto isso os portugueses vão tentando minar o poder do príncipe regente, né? Olha, não sigam mais as ordens do príncipe regente, né, sigam as ordens do governo português, né? O Brasil se divide claramente. A gente tem dois Brasis nesse período, né? Um Brasil de Minas Gerais para baixo, que acompanha o príncipe regente, o projeto que está se construindo de independência, né? E o Brasil do Nordeste, né? Com a presença muito grande de comerciantes portugueses e coisa e tal, que pretende seguir o governo português. Então não é à toa que durante a Guerra de Independência a maior parte dos confrontos e dos conflitos vai se estabelecer no norte e nordeste do Brasil, não é isso? Tá? De Salvador para cima, né? Tá? O projeto português era controlar, né, aquela parte do nordeste do Brasil, principalmente o açúcar, senhores, ainda é o grande produto, não se esqueçam disso, tá? Então do nordeste para cima é o que mais interessa para eles naquele momento, economicamente, tá? E o Pedro I tentando articular as províncias do sul e sudeste, né? Fazendo as suas viagens, negociando, né? Com a ajuda dos irmãos Andrade do Partido Brasileiro, né? Ele vem aqui, vai ali, né? Aquela coisa das viagens do príncipe regente antes do processo de independência, né? Até que o confronto final se estabelece, né? Pedro I, o imperador, o futuro imperador de um lado, o príncipe regente de um lado, o governo português do outro lado, e o decreto de repúdio em que ele diz, olha, não seguimos mais ordens do governo português, e aí a coisa engrossa, né? O governo português então decide restabelecer o controle sobre o Brasil, efetivamente, né? Levar o príncipe regente e a família para Portugal, vamos acabar com esse negócio, ou seja, chutar o balde, vamos dizer assim, né? Isso em agosto de 22, e aí as notícias da recolonização e dessa atitude mais incisiva, né, do governo provisório português, chega ao Brasil. Dom Pedro não estava no Rio de Janeiro, né? Quem estava por lá era a dona Leopoldina, ocupando o lugar dele, né, controlando aí o Conselho de Estado, enquanto o príncipe regente viajava a São Paulo nas suas negociações aí pelo processo de independência, né? Convenceu o pessoal a aderir ao processo, né? As promessas de uma Assembleia Nacional Constituinte, ele estava lá fazendo a campanha dele, né? E a coisa chega para a dona Leopoldina, coisa muito séria, um documento extremamente complicado para a história do Brasil, e dona Leopoldina é quem recebe esse documento, né? E ela lê o documento e entende a importância disso, uma mulher preparadíssima, inteligentíssima e coisa e tal. E ela leva esse documento ao Conselho de Estado, né, que aconselha ela a tomar uma atitude rápida,
diante daquilo, né? E ela então assina o decreto de independência, de separação, né, do Reino Unido do Brasil, né, de Portugal, né? Quem assina esse documento dias antes, né? Se eu não me engano, dia 5, não tenho certeza, tá, gente? Mas a memória, né, se eu não me engano, dia 5 de setembro, ela assina esse documento, é ela, viu, senhor? Machistas do Brasil. Quem assina o decreto oficialmente é a dona Leopoldina, e não Pedro I, né? Isso é uma coisa interessante, tá? Quer dizer, a figura da independência, o cavalinho, o gritinho e coisa e tal, é Pedro I, mas quem assinou o documento de fato, dias antes do 7 de setembro, dia 5, se eu não me engano, foi dona Leopoldina, né? E aí manda-se a notícia para Pedro I, né? Inclusive a cavalo, né? Um oficial da Guarda Imperial, dos futuros dragões da independência, né? Leva esse documento, né? Cavalgando entre o Rio de Janeiro e São Paulo na noite inteira, aquela coisa toda, até encontrar o príncipe regente na subida, né, de Santos para São Paulo, onde ele ia se encontrar com o pessoal, né, num teatro, inclusive, chegou a fazer isso posteriormente. Ele recebe os documentos, né, e ali com a sua pequena comitiva, né, ele recebe aquele documento, cansado, exausto da subida da muralha, né. Subir de Santos para São Paulo não era brincadeira, né, gente, tá? E ele então recebe aqueles documentos e entende perfeitamente o que Leopoldina, 2 cartas, né, foram enviadas a ele junto com os documentos, uma de Leopoldina, outra de José Bonifácio, né, com conselhos e dizendo o que estava acontecendo no Rio de Janeiro, coisa e tal. E ele então ali comunica o pessoal, realmente não tem jeito, quer dizer, é um fato consumado, ou seja, Leopoldina já tinha assinado o documento e estava dando a ele ciência disso, né? E ele falou assim, não tem jeito, né? Então daqui para frente vamos ter que brigar, né? É o famoso independência ou morte, que segundo alguns reza também, né? A lenda e as más línguas, que não foi nem ele quem disse independência ou morte, mas um oficial que estava com ele, aquela coisa toda, né? E aí ele segue para São Paulo, né? Ele vai até o teatro mais tarde, naquele dia, e comunica, né, a elite política e econômica paulista, né, do processo de independência, aquela coisa toda, todo mundo eufórico, agora vai, né? E daí para frente o bicho pega, né? Nós vamos ter a Guerra de Independência, um período maior dela entre 22 e 23, né? Até 1824 a coisa já estava resolvida, né? Principalmente no Norte e Nordeste, Salvador, né? A batalha pela cidade de Salvador foi muito intensa, né? Muito popular, inclusive. O 2 de julho na Bahia, né, que é a chamada Independência da Bahia, até hoje é uma festa muito popular na Bahia. Foi durante muito tempo, antes do carnaval baiano estourar por aí, né? Era a festa mais popular da Bahia, era o 2 de julho. Né? Não estou dizendo que o processo de independência tenha sido um processo popular, né? Mas estou dizendo que a independência da Bahia e a expulsão dos portugueses de Salvador contou com a atuação, inclusive, dos caboclos, ou seja, foi um envolvimento muito grande de toda a população da cidade para expulsar os portugueses lá, um número muito significativo de tropas portuguesas que estavam em Salvador, né, que era o ponto de corte, né, que os portugueses queriam com relação ao Brasil, né? E a tomada da cidade é um momento importante. Lá em cima também a Batalha do Genipapo, né, no Piauí, que morreu brasileiro pra caramba, né? Então os conflitos foram muito intensos, vocês conhecem o processo, a contratação de mercenários, né, de oficiais estrangeiros, ingleses, escoceses, franceses, né, que vieram lutar aí pelo Brasil, né? E a independência se faz, certo? Com apoio dos Estados Unidos, com a doutrina Monroe, né? Aos americanos nesse momento não interessava essa transação de tropa europeia por aqui, na verdade, tá? A América para os americanos, uma doutrina isolacionista, né? Proposta pelos Estados Unidos, não é uma doutrina imperialista ainda, né? Os americanos não têm como, né, nesse momento da história, em 1824, né, colocarem uma proposta imperialista. Ela pode vir a ser usada, né, dentro desse processo imperialista mais tarde. Mas naquele momento ali era isolacionista mesmo, né? Era uma preocupação de um país independente, né, os Estados Unidos,
de lutas acontecendo por aqui, de tropas europeias rodando por aqui, né? Espanholas, portuguesas e francesas e, né? Whatever. Então, olha só, é uma doutrina importante, né? Apoiava aí a independência do Brasil, isso é importante em termos internacionais, o reconhecimento da independência é importante, sim, diplomaticamente falando, e aí a gente tem as negociações que vão acontecer já com Pedro I como imperador, né? Em 1825 se assina um tratado definitivo entre Brasil e Portugal, mediado pelos ingleses, em que Portugal reconhece a independência do Brasil, né? Em troca do pagamento de dívidas, né? Em torno de 2 milhões de libras em dívidas portuguesas com os ingleses são transferidas para o Brasil, né? O Brasil não paga em grana, né? Vai pagar dívidas que são transferidas para o governo brasileiro. Dom Pedro aceitou essa condição, né? Claro que a gente tem que ver a perspectiva aí, né, da família real portuguesa, né? Portugal alegava prejuízos enormes com a independência do Brasil, que é bem verdade que isso aconteceu, porque não significa que a gente aprove, né, esse gesto, certo? Então Dom Pedro assina o tratado e o Brasil é independente. E aí todo aquele processo, vou ter que fazer outro vídeo, que esse ficou muito grande, tá, gente? Todo o processo de negociação interna, né? A construção da identidade nacional, né? Ou seja, a construção desse novo país independente, né? E que começa, evidentemente, pela discussão da Assembleia Nacional Constituinte, né? Que se reúne em 1823 aqui no Brasil. A gente volta falando do primeiro reinado, tá? Valeu, gente, obrigado.